Eu queria saber se vocês têm um dress code borro chique aí no armário de vocês, para eu fazer um convite para vocês. Viu? Vocês têm um dress code borro chique? Não. Olha, infelizmente não, viu, Plínio? Faz tempo que eu não frequento esses ambientes. Vocês sabem o que é isso, gente? Porque, precisa traduzir aqui, esse convite aqui, que o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, divulgou ontem, viu, gente? Eu vou fazer 49 anos em 2027. Eu já estou pensando na minha festa, mas olha, essa do Antônio Rueda, 50 anos, superou qualquer expectativa, viu? Então, o pessoal aí que tem um dress code de borro chique no armário, pode ir tirando aí, porque o Antônio Rueda, o artífice do golpe dos ricaços, junto com o Ciro Nogueira, né? As duas siglas se uniram numa federação aí, PP e União, vai comemorar o aniversário dele a partir do dia 1º de agosto com o Welcome Diner, viu? Olha, como é que eu tô o pessoal tá falando que eu tô falando bonito aqui, ó. Welcome Diner na Vila em Kianó, na ilha de Mykonos, na Grécia, a partir do dia 1º de agosto. Gente, eu fui levantar aqui, viu? Vou colocar para vocês. Eles vão ficar pelo menos 2 noites nessa pousada, que é uma pousada bastante simplória, lá na ilha de Mykonos, na Grécia, que eu vou até colocar aqui para vocês darem uma olhadinha, que ela custa bagatela de 10.233 euros por dia, por noite. Só para você colocar lá, aqui fui lá, entrei no site, né? Aqui é o site oficial, em Kianó, essa vila em Kianó, 10.233 por noite. Isso dá bagatela, mais ou menos, na cotação do euro de hoje, viu, gente? 64 mil reais. Tá? 64 mil reais por noite, para desfrutar aqui, né? Desse Welcome Diner, que começa no dia 1º de agosto, nesse lugar paradisíaco, nas ilhas gregas, para celebrar aí o 50º do Antônio Rueda. Aí estão algumas fotos da pousada. Depois vocês podem entrar na matéria lá na revista fórum.com.br e conferir também. Tem o link para esse site aqui, para aqueles que quiserem se hospedar lá nessa pousada, viu, gente? Ou até mesmo comparecer ao aniversário do Antônio Rueda, que vai ser comemorado em 4 dias, do dia 1º ao dia 4 de agosto, em Mykonos, na Grécia. Eu trago essa informação aqui, eu acabei de subir uma matéria lá na revista fórum.com.br, que eu acho que é interessante quando a gente coloca esse tipo de informação e a gente vê, por exemplo, de que lado, né? Eles falam muito no nós contra eles, né? Mas tem o eles contra nós, que a gente tem falado aqui muito, e o eles contra nós é justamente para a gente conhecer quem são essas pessoas, né? Então tá lá, para quem quiser conferir, tá lá na revista fórum.com.br, vou colocar aqui um pouquinho, vou contar um pouquinho do que eu disse, né? Do que eu escrevi nessa matéria. Todas as informações são públicas, viu, gente? O Antônio Rueda, quem que é o Antônio Rueda? Né? O Antônio Rueda é o atual presidente da União Brasil, que esteve junto com o Ciro Nogueira naquele fatídico dia em que começou o sangramento do Lula pelo Congresso Nacional. Eles se reuniram com Marcos Pereira, do Republicanos, e se reuniram também, deixa eu pegar as informações certinhas aqui, com o... Aqui, ó, o Marcos Pereira e também com o Baleia Rossi do MDB, que depois começou aquele levante, Hugo Mota e também o Alcolumbre contra o governo Lula, com o objetivo de antecipar as eleições. O Antônio Rueda, ele articulou com o Ciro Nogueira a fusão, aí, a federação do PP e do União Brasil, que eles se uniram em abril
E hoje tem a maior bancada na Câmara, com 104 deputados, além de ter 14 senadores. Mas é interessante a gente ver a ascensão também do Antônio Rueda, viu, gente? O Antônio Rueda é um advogado, nunca teve cargo eletivo, ele chegou a tentar uma candidatura ao governo de Pernambuco em 2006, não rolou por causa de trâmites internos, mas o Antônio Rueda era o advogado do Luciano Bivar. Vocês lembram do Luciano Bivar? Que foi o presidente do PSL em 2018, que deu guarida à candidatura do Bolsonaro. Tá? Eles brigaram depois, inclusive ficou muito conhecida porque o Antônio Rueda acusa o Luciano Bivar de colocar fogo em duas casas de luxo, uma dele e uma da irmã dele, no litoral lá de Pernambuco. E depois disso, depois desse processo, o Antônio Rueda se aproximou dos caciques do DEM, né, junto com o PSL, levou o PSL no colo, aí, do ACM Neto, principalmente, e essa fusão de DEM e PSL, onde foi criada a União Brasil, que hoje tem a federação com o PP de Ciro Nogueira, viu, gente? Os dois estão articulando essas propostas, essas pautas bombas e principalmente esse golpe dos ricaços que tem à frente aí o candidato Tarcísio Gomes de Freitas. É interessante a gente colocar essas informações aqui, viu, Ana e Melo? Que mais uma vez é o que eu falo, para a gente ver eles contra nós. Uma pessoa que compra... Isso aqui não sou eu, tá? Isso aqui, ó, inclusive, é nada mais, nada menos que Andresa Matais, né? Que era do UOL, agora está no Estadão, a gente conhece bem também, que soltou uma matéria no UOL na época, que desde que o Rueda, que recebia 200 mil por mês do Luciano Bivar no PSL, e depois ele tomou o lugar do Luciano Bivar e foi alçado à política partidária, principalmente se aproximando do clã Bolsonaro. O que aconteceu? O Luciano Bivar rachou com o Bolsonaro, ele entrou no partido, derrubou o Bivar e fez toda essa articulação com o bolsonarismo, né? E ele, de lá para cá, ele comprou 2 Porsches, 2 Mercedes, uma Land Rover e uma McLaren. Só aí nessa brincadeira de carrinho, viu, Ana e Melo? 23 milhões, né? Que ele gastou aí, 23 milhões de reais, né? Além disso, ele é dono de uma mansão no Lago Sul de Brasília, ali onde ele mora, avaliado em 2,1 milhões, e um terreno de 666 metros, viu? 666 metros, ali também no Lago Sul, que é avaliado em 3,2 milhões.